Flamengo vence o Vasco em uma partida dominante da equipe por 1-0 pelo Campeonato Carioca no Maracanã. Hoje nós vamos passar por tudo que aconteceu nesse jogo e também e qual é a situação do campeonato agora com essa vitória do Flamengo e como foi a atuação das duas equipes, onde uma jogou muito bem e a outra foi um fracasso total. Bom, começando pela situação antes do jogo, o Flamengo vinha jogando com seus guris da base, o Sub-20 mais especificamente, tanto é que nem na Copa São Paulo de Futebol Júnior eles estão, porque eles estavam jogando Carioca, só que foram muito mal, empataram um jogo, perderam 2, e com isso o Flamengo jogava pro seu quarto jogo, pela terceira rodada, é verdade, porque eles tiveram que adiantar um jogo por causa da Supercopa do Brasil, mas chegaram ao seu jogo de número 4 na competição, e iria ser um clássico contra o Vasco, o próximo ia ser contra o Fluminense, e eles estavam em último na tabela. Tudo bem que isso não significava, mesmo se ficassem em último, ainda iria disputar um quadrangular do rebaixamento para não ser rebaixado, então eles iam botar os titulares nesses jogos do quadrangular e não seriam rebaixados do Campeonato Carioca, mas mesmo assim, para não ter mais jogos para jogar, o Flamengo optou então por mudar os seus planos de que era começar com os titulares só no dia 2 ou dia 1, se eu não me engano, contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, e com isso eles já vieram com o time com força total hoje, assim obviamente como o Vasco, que não vem também numa situação tão boa, mas que venceu os seus jogos e tecnicamente estava num momento melhor, só que é aquilo, né? O Vasco estava jogando com seu time principal sempre. Que golaço do Grêmio, vamos! O Vasco estava jogando com seu time titular sempre, tô vendo o jogo do Grêmio. O Vasco estava jogando sempre com seu time titular, enquanto o Flamengo estava jogando nem com reserva, estava jogando com sub-20, então é natural que a fase do Vasco fosse melhor. Bom, a gente tem o começo do jogo, na verdade não tem o começo do jogo, porque a fumaça atrasa a partida. A fumaça de sinalizador, entre outras coisas, estava ali no estádio, não saía de jeito nenhum, muito pouco vento nesse clima muito quente do Rio de Janeiro. E com isso o calor não saía de dentro do estádio, não tinha vento e a fumaça ficava ali dentro. Com isso demorou, acho que por volta de 10 minutos para a partida enfim começar. Bom, assim que começa, Léo Jardim já faz a sua primeira defesa, ele se joga e defende numa bola de um escanteio que acaba na cabeça do jogador do Flamengo. E ele pula que nem um gato no canto para pegar. Aí depois a gente tem o Flamengo se impondo. Zero novidade, o Flamengo é muito superior ao Vasco e com isso o Flamengo tinha posse de bola, quando não tinha pressionava muito alto, a marcação era impecável, o Flamengo era simplesmente o dono da partida, o Vasco não tinha muito o que fazer. E mais uma vez, logo na sequência, aos 14 minutos, Léo Jardim salva mais uma vez, dessa vez em outra cabeçada, dessa vez em bola rolando, não, em escanteio de Everton Cebolinha, mais uma defesaça para contar a segunda, e com isso ele vai salvando o Vasco, já ter tomado 2-0 com 14 minutos de jogo. Bom, mesmo com o Vasco pior, eles ainda chegaram a ter uma chance, só que também foi a única chance, literalmente o único chute no gol. Quer dizer, antes disso, inclusive, a gente teve uma bola do Vasco na trave, o Andrés Gomes chutou na trave, só que, primeiro que foi na trave, e segundo que não conta nas estatísticas, por causa que era um lance que estava em impedimento, então não valeu essa bola na trave. Então, na realidade, o Vasco chutou no gol uma vez durante toda a partida, que foi nesse lance aqui, onde o Vasco quase faz aos 18 minutos. É uma tabela onde o GB recebe na frente, ele chuta, tira do goleiro, mas tira também do gol, por pouco ele chuta pra fora, quando saiu no mano a mano com o Rossi. Primeiro, e é o que a gente sabia que seria o único chute do Vasco na partida. Depois a gente tem mais uma vez Léo Jardim fazendo milagre na cabeçada, mais uma vez uma cabeçada inclusive de Bruno Henrique, ele pula de novo, faz milagre, Léo Jardim salva o Vasco pela terceira vez só no primeiro tempo. Aí o que a gente tem? Pausa para hidratação, uma pausa meio desnecessária, não estava tanto calor lá no Rio, estava 22 graus, e principalmente pelo tamanho da parada, que foi muito maior do que costuma ser, não dá para entender, não era nenhum calor tão absurdo. Mas tivemos a parada para hidratação, que também vira uma parada técnica para os técnicos darem instruções.
Depois disso, a gente volta e tem um jogo mais truncado do que no início, um jogo com menos chances, e o Vasco tentando sair jogando lá atrás, tá com o Léo Jardim, com o Robert Hanan, com o Paulo Henrique, só que acabava que o Flamengo pressionava muito em cima, o Vasco não conseguia sair bem da marcação, ou perdia a bola, ou acabava saindo para lateral, mas nunca conseguia realmente ir trocando passe, chegar efetivamente ao ataque. Tanto é que a gente não teve mais nenhum chute do Vasco no jogo, eles não conseguiram criar absolutamente nada depois disso. Depois a gente tem, aos 39 minutos, Cebolinha dribla dois jogadores ao mesmo tempo, um deles fica no chão e ele chuta, o segundo chute dele, o primeiro eu nem disse porque foi bem pra fora, o segundo chute dele forte, chapado, só que vai mais uma vez pra fora, um pouco melhor já que o seu primeiro chute, mas ainda assim não foi na direção do gol. Depois a gente tem como último lance do primeiro tempo uma falta pro Flamengo, Carrascal vai pra bola, bate e acaba isolando. Com isso o juiz apita o fim da primeira etapa, o Flamengo era muito superior, embora o placar ainda se mantesse no 0. O Vasco criou uma oportunidade e o Léo Jardim salvou o Vasco em todas as chances que teve de salvar. E isso é basicamente o mesmo que aconteceu no segundo tempo, só que a diferença é que saiu o gol do Flamengo na segunda etapa. Bom, para começar aqui no segundo tempo, no Flamengo entram Pedro e Alexandro, e daí depois a gente tem logo no começo do segundo tempo, Cauã Barros do Vasco, volante, sendo expulso por uma falta no Eric Pulgar, se eu não me engano, posso estar errado, é Carrascal, Pulgar ou Arrascaeta, alguém do meio campo, só não me lembro exatamente quem. O juiz demora um pouco não a tomar a decisão, ele apita rápido, mas o VAR demora um pouco a chamar para revisar ou não. Ele não chama, o cartão vermelho continua sendo aplicado. Eu achei justo, principalmente porque eu achei que era um lance sem bola e o pé foi alto, foi um pé do Cauã Barros na panturrilha do jogador do Flamengo. Então justa a expulsão e a partir daí, se o Flamengo já dominava, depois disso aí o Vasco não encostou na bola mais, nem as trocas de passe na defesa que eles estavam fazendo no primeiro tempo não conseguiram. Depois disso a gente tem o Flamengo exatamente isso, ficando 100% com a bola, o Vasco simplesmente não conseguia jogar. E ao mesmo tempo o Flamengo não era tão efetivo, não jogava tão pra frente, não era tão objetivo, e por isso a gente teve um jogo muito parado em boa parte do segundo tempo, até que Carrascal chuta de fora da área e faz um golaço absurdo. A bola sobra pra ele, ele pega do jeito que ela vem, manda no canto. Dessa vez não tinha o que o Léo Jardim pudesse fazer, e realmente não tinha, foi muito no canto, um golaço de Carrascal que abre o placar no Clássico dos Milhões, e com isso o Flamengo sai na frente no placar 1-0, um resultado que, pelo que estava acontecendo na partida, era completamente injusto, e até o final foi justo, era para ser até mais na realidade. Depois, o que a gente tem? Pedro recebe uma bola, mais ou menos na marca do pênalti, pressionado, é verdade, pega com a perna canhota, porque caiu na canhota, não na direita, que é a boa, então ele chuta de perna ruim e acaba chutando pra fora o Pedro. Depois disso, o que nós temos? Nós temos, aos 33 minutos, Pedro fazendo um pivô sensacional, ele pega a bola, vem 5 jogadores do Vasco nele, tentando tirar a bola, mas ele faz o pivô, segura ela, rola pro Plata, que chuta muito bem. Ele já estava saindo para comemorar o gol dele, o segundo do Flamengo. Só que mais uma vez tinha um cara chamado Léo Jardim no gol do Vasco. E com isso ele mantém o placar de 1-0. Mais uma vez salva a equipe. Para mim o melhor jogador... Para mim não. É um fato que é o melhor jogador do Vasco no jogo. E para mim também é o melhor jogador da partida no geral. Por quê? Porque aos 38, mais uma vez, ele salva, dessa vez no escanteio do Flamengo, a bola vem em cabeceio, ele salva mais uma vez, impressionante. E aos 39, que dessa vez ele não salva, mas o Flamengo perde mais uma chance. Pedro pega a bola e ela acaba passando, raspando o seu chute no gol. Com isso, o Vasco ainda teria um último lance já nos acréscimos, um lance onde eles tinham a bola, poderiam tentar ir com todo mundo para atacar, só que eles ficaram tocando a bola no meio campo, o juiz apitou o fim do jogo e com isso
isso, o Flamengo vence o Vasco por 1-0, derrota que ficou barata pro Vasco, principalmente por causa do Léo Jardim, que ajudou muito a equipe. Conclusões finais. O Flamengo agora sai da zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, como já era de se prever. O Vasco fica numa situação um pouco mais complicada na tabela, mas principalmente a atuação das equipes, a do Vasco é vergonhosa, a do Flamengo mostra que o Flamengo vai ser mais uma vez um time dominante no Brasil esse ano, como a gente já estava esperando. O Vasco tem alguns resquícios que podem ser bons, tem contratação chegando. O Coutinho hoje, por exemplo, jogou muito bem, fez um lançamento ou outro, quando tocou na bola conseguiu ajudar, só que acabava que não tocava também muito na bola, porque o Vasco não tinha posse de bola. O time do Fernando Diniz não conseguia trocar passe, e isso é um absurdo pensando que algum time do Fernando Diniz, que é o cara que mais gosta de trocar passe no planeta. Então assim, o Vasco faz uma partida vergonhosa, o Flamengo joga muito bem, o Flamengo faz o seu dever de casa, o Flamengo domina em si, o Vasco num Maracanã lotado não, né, porque o Maracanã é gigante, mas num Maracanã com muita gente, mais de 50 mil pessoas, e com isso agora a situação fica mais tranquila, o Flamengo mostra o seu poder, o Flamengo mostra que não vai cair no Campeonato Carioca, o Vasco mostra como, na verdade, ainda não tem elenco para competir com os melhores times do país. Uma partida realmente decepcionante do Vasco e que o melhor do jogo para mim, como eu já disse, foi Léo Jardim, falando da partida em si no geral, que se não fosse ele, esse jogo teria sido 5-0, 4-0, 6-0 pro Flamengo, fácil. Só que eles tinham um grande goleiro no gol, o Vasco tem que segurar o Léo Jardim a todo custo e alguém vir atrás dele, porque ele é o principal pilar da equipe, principalmente agora que o Ryan saiu pro Bournemouth. Que bom que saiu, né? Porque ficar nessa barca furada não dá. Bom, esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like para nos motivar a trazer mais conteúdo. Se inscreve se você nos conheceu agora. Comenta o que achou da partida. Muito obrigado por assistir e até a próxima.